Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus ilumine os caminhos e os corações. Que essas palavras iam ficar gravadas na mente e no coração de cada um. Que Deus venha fazer milagres acontecer. Que toda a força do mal seja destruída, toda a força do mal seja quebrada, e toda maldição que circula a vida dessa geração, toda maldição seja desfeita, toda maldição seja quebrada. Em nome do Senhor Jesus, que toda a força do mal seja destruída. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda obra do mal, toda maldição. Tudo que não agrada a Deus seja quebrado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus ilumine os caminhos, que Deus mande sinais e prodígios em cima do céu, aqui embaixo na terra, para as pessoas virem te conhecer de verdade, Senhor. Que Deus faça maravilhas acontecer na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para você, minha gente. Mulher, vou fazer uma pergunta para vocês. Você honra a seu marido? Marido, eu pergunto para você, você honra a sua mulher? Mulher, você honra seu marido só quando está na presença dele? O mesmo eu pergunto para você, homem. Homem, você honra a sua mulher só quando você está na presença dela? Por quê? Eu estou fazendo essa pergunta. Porque está escrito aqui no livro de Provérbios, ó. Está dizendo aqui, ó. Provérbios capítulo 15, versículo 3, que diz assim. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O olho do Senhor está por toda parte, observando atentamente os bons e os maus. Você está andando aí pela rua, você está andando aí pelos campos, andando aí pelo mundo afora. Às vezes afastado da sua esposa, mulher às vezes afastada de seu esposo, andando por um lugar aí. Às vezes faz coisa que não é para fazer, mas Deus está vendo tudo. Mas Deus está vendo tudo. Mulher não engana o marido. Marido não engana a mulher. Ninguém engana ninguém. Por quê que não engana? Porque está dizendo, olha, os olhos do Senhor estão em toda parte observando, tá vendo? O olho do Senhor está em toda parte observando atentamente os maus e os bons. Quem é que esconde nada de Deus? Eu pergunto. Quem é que esconde nada de Deus? Ninguém. Ninguém esconde nada de Deus. Você pode estar escondido em qualquer lugar, mas de Deus você não se esconde. Você pode se esconder debaixo do rochedo, Deus está te vendo. Você pode se esconder debaixo das águas, debaixo do chão, Deus está te vendo. Deus está te vendo. Ninguém esconde nada de Deus. A pessoa pode enganar outro, pode mentir, pode andar com falsidade, trair uns aos outros. Mas Deus está vendo tudo.
Por que está escrito? Que todos vão comparecer diante do tribunal de Deus. E cada um vai ser julgado segundo as obras de cada um. Você fez tudo de errado, você é consciente de tudo que você fez de errado. O que fez, o que seja bom, você é consciente. Você é consciente. Se você fez o que é bom, você sabe. Quando você se apresentar diante do tribunal de Deus, você sabe o que você fez. E Deus sabe. Né? Quem convivia com você não sabe, não é? Porque muitas coisas ocultas a pessoa faz. Muitas coisas ocultas a pessoa faz. Mas a pessoa que faz as coisas erradas sabe de tudo. Nem um louco ele vai ter por inocente naquele dia. Todos vão comparecer diante do tribunal de Deus e todos. E não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Nada. Nada. Não tem nada oculto que não venha a ser revelado naquele dia. Todos vão comparecer diante do tribunal de Deus. Os que andarem em honestidade, em sinceridade diante de Deus, vai receber o chamado de Deus, vinde a mim bendito, para o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. E aqueles que andaram contrário, que andaram mentindo uns para os outros, enganando uns aos outros, porque, enganando a Deus não, porque a Deus não engana, porque o olho do Senhor está observando atentamente. Como está dizendo aqui, repetindo, olha. Os olhos do Senhor estão em toda parte observando. Está vendo? Os olhos do Senhor estão em toda parte observando. Atentamente. Os maus e os bons. Aí eu digo para vocês, minha gente, não adianta você querer ser. Às vezes a pessoa pronta, até com a Bíblia na mão. Até dentro da igreja. Pronta, e engana ali dentro da igreja, engana os irmãos, engana a família, engana os irmãos, engana. Mas a Deus não engana. A Deus ninguém engana. Todos vão comparecer. Porque muitos vão dizer, Senhor, eu andava pregando o Evangelho. Senhor, eu falei de teu amor. Eu evangelizei. Eu fiz milagres acontecer. Fiz maravilhas acontecer. Aí Jesus disse, afasta de mim, maldito, que eu não te conheço. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Pronto. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus falou. Pois é, minha gente, ninguém engana Deus, ninguém engana. Você pode enganar o mundo inteiro, mas a Deus você não engana, porque do olho do Senhor observa atentamente, observa em toda a parte da terra, atentamente. Repetindo, olha, os olhos do Senhor
estão em toda parte observando atentamente os maus e os bons. Pois é, minha gente, a leitura está aí. Que Deus toque no coração de cada um, que Deus dê sabedoria, que Deus dê paz, longe de vida, que Deus ilumine os caminhos, que Deus ilumine os corações de cada um, que Deus dê sabedoria. E a partir de hoje, faça uma aliança com Deus, minha gente, e viva para Jesus. E viva para Jesus, porque o melhor que nos faz é naquele dia, quando chegar aquele dia, escutar a voz de Deus dizendo assim: vinde a mim, bendito de meu Pai, para o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Isso vai ser uma palavra muito maravilhosa. Pois é, que Deus abençoe, que Deus dê paz, sabedoria e longe de vida, e conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Glória a Deus e aleluia. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus.